Olha, das duas, uma. Ou o John Textor vai implodir o futebol brasileiro e começar tudo do zero, ou ele não passa de um falastrão. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, convidando você a tentar entender a cabeça do dono do Botafogo. O John Textor, desde o ano passado, fala sobre manipulação de resultado, erro de arbitragem, prejuízos ao Botafogo, benefícios ao Palmeiras, colocando, em parte, o futebol brasileiro sob suspeição. E agora ele voltou a falar sobre o assunto, dizendo ter provas daquilo que ele vem batendo na tecla há um tempo. E qual é a prova que o John Textor diz ter? Um relatório da Good Game, a empresa francesa que ele contratou e que inclusive é contratada pela Federação do Estado do Rio de Janeiro para monitorar os jogos do Campeonato Carioca, diga-se de passagem. E nesse relatório, o relatório é baseado em especialistas, que ele não especifica exatamente quem são, da empresa, e inteligência artificial para correlacionar dados, estatísticas e padrão de comportamento. E aí o relatório aponta para mudanças de padrão de comportamento em 2 jogos, pelo menos especificamente, do Palmeiras contra o Fortaleza, do Palmeiras contra o São Paulo. E esse relatório fala sobre essa mudança de padrão de comportamento que é baseado em vídeos, na análise desses vídeos e na análise estatística. Você tem um padrão de estatística que às vezes está ou para mais ou para menos. Normalmente para menos, né? Para você ter um desvio de padrão numa anomalia estatística, que é como eles chamam. E isso o John Textor trata como prova. E aí é bom deixar bem claro que isto não é prova. Pode ser um meio para conseguir prova. Pode ser um meio para se iniciar uma investigação, para se chegar a alguma prova. Prova seria uma confissão, prova seria um comprovante de pagamento ou de recebimento de uma propina para se manipular um resultado, uma escuta telefônica, uma gravação de vídeo, alguma coisa. O relatório não é prova. Inclusive, o uso de inteligência artificial aí é muito questionado no meio jurídico, porque a coisa ainda é muito nova. Para você ter uma ideia, sistema de reconhecimento facial que tem ajudado algumas polícias ao redor do mundo a fazer abordagens na rua, a, por exemplo, cumprirem mandado de busca e apreensão ou até mandado de prisão. Alguns lugares no mundo a coisa funciona, em outros não funciona, mas tem vários episódios de erro de reconhecimento facial que é feito por inteligência artificial. E aí tem a abordagem equivocada, tem cumprimento de mandado com quem não deveria ser preso e por aí vai. Inclusive aqui no Brasil isso é uma discussão para a implantação de câmeras públicas de reconhecimento facial, até onde poderia ir, porque você corre muito risco de cometer vários e vários erros. Você olha o ChatGPT comete vários e vários erros, porque ele parte de um banco de dados específico que pode ter vários erros e pode ser viciado. E baseado nisso, ele vai errar. Da mesma forma que o relatório, ele não vai captar subjetividades de uma partida de futebol, que sim, podem produzir anomalias ou comportamentos diferentes que são do jogo. O André Rizek, mais cedo, em um vídeo gravado no ge.com, ele chegou a lembrar dos 7-1. Ali você tem várias anomalias estatísticas e vários padrões de comportamento quebrados, porque você teve um fenômeno ali que gerou o 7-1. Várias goleadas, e o livro Futebol em Números mostra que as goleadas têm normalmente abismos estatísticos. Quando ela acontece, você tem ou apagões ou problemas coletivos que geram essas anomalias e essas mudanças de padrão de comportamento, que quando o adversário aproveita aquela brecha temporal dessa sequência de erros, ele vai massacrar o adversário e pode acabar gerando goleadas. Existem goleadas manipuladas? Talvez tenha tido, mas a esmagadora maioria não tem indício nenhum de manipulação alguma. Como não teve indício de manipulação no 7-1, como não teve quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo por 3-0 na França em 1998. Na época se criou toda a teoria da conspiração, o e-mail de que o Brasil tinha vendido
a final da Copa para poder ganhar a Copa seguinte, e que só veio para cá em 2014, né, diga-se de passagem. Então, assim, o ser humano tem uma tendência de gostar e de querer acreditar em teorias da conspiração. Mas, dito isso, jornalisticamente falando, a nossa obrigação é aguardar, é tentar apurar, é ouvir e tentar esperar as provas ou a investigação. Que o John Textor diz já ter tentado acionar o STJD, que o STJD viu o material e não deu continuidade às investigações, e aí o John Textor tentou desfazer um pouco da instituição, né? Ao invés de buscar mais provas ou de tentar um material mais robusto, ele atacou o tribunal. E aí depois foi para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que vai entender ou não se aquilo puxa um fio maior ou menor e que vale ou não uma investigação. O fato é que o que o John Textor fala é muito grave. É muito grave. Porém, é preciso entender que tem duas coisas aí, tá? Ele está acusando o futebol brasileiro de ser manipulado por conta de esquema de aposta. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, parece ser o que ele falou, que a manipulação foi para que o Palmeiras fosse campeão. E aí, desculpa, assim, é impossível no roteiro de 2023 uma manipulação tamanha e tão organizada que terminasse no Palmeiras campeão. Que em algum momento do campeonato, ali pela 27ª, 28ª rodada, ou seja, faltando 10, 11 rodadas para o campeonato acabar, tinha menos de 1% de chance de ser campeão. Menos de 1% de chance. O campeonato ele foi entregue pelo Botafogo e poderia ter caído no colo de muita gente. Em algum momento do Flamengo, em algum momento do Red Bull, em algum momento do Grêmio, em algum momento do Galo, e caiu no do Palmeiras, que foi quem melhor aproveitou aquela derrocada. Derrocada esta, diga-se de passagem, que tem vários desvios de padrão de comportamento. Tem várias anomalias estatísticas da equipe que era a melhor do primeiro turno e se tornou uma das piores do segundo turno. Não é uma mudança normal, não é uma alteração normal, é um fenômeno. É um fenômeno extremamente negativo para o Botafogo, obviamente, mas que tem uma série de fatores. Teve o Tiquinho com problema com o pai, aí você tem lesão, aí você tem queda física, você tem uma questão psicológica que atingiu o elenco inteiro, tem mudança de treinador, várias questões que fizeram o Botafogo tomar uma virada para o Flamengo em casa, e até então ele tinha 100% de aproveitamento jogando diante do seu torcedor, e dali até o final do campeonato o Botafogo não conseguiu ganhar mais nenhum jogo no Engenhão, por exemplo. E aí tomou empates nos acréscimos contra a Red Bull, empates nos acréscimos contra o Curitiba, tomou viradas insanas dentro do campeonato. Você tem aí o quê? São anomalias estatísticas? São mudanças de padrão de comportamento? São coisas aleatórias do futebol que você tenta buscar explicação com algo que é muito grave. Para você justificar uma derrocada histórica, você bota em xeque todo o campeonato baseado num relatório contratado por você mesmo, com especialistas, que a gente não sabe necessariamente quem são, e inteligência artificial, que, de novo, não configura prova. Que venha a investigação, que venha a coleta de depoimentos, a busca por provas. O John Textor precisa apresentar mais. Porém, ele queima largada e queima uma etapa e joga no ventilador algo que é muito sério. Se eu, por exemplo, sou jogador do São Paulo ou do Fortaleza, eu aciono o John Textor na justiça na mesma hora. Acho que todos os jogadores deveriam fazer isso, porque ao não citar quais são os jogadores que ele detectou no relatório mudança de padrão de comportamento ou de anomalia estatística, ele coloca todos os jogadores do elenco, ou pelo menos todos que estiveram em campo e que entraram saindo do banco de reservas, sob suspeita. Todos, o que gera um efeito dominó no futebol brasileiro como um todo. Um outro assunto que muita gente colou nesse, e talvez com algum sentido, mas são objetivos diferentes, é a possível CPI da manipulação no futebol, que deve ser presidida pelo Cajuru, isso dito pelo próprio, foi uma sugestão dele com o Romário deve participar também da comissão e tudo, e o Cajuru fala de mais de 100 partidas sob investigação. Porém, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque assim, o John Textor não está falando de esquema de manipulação de aposta, inicialmente. Ele está falando de um sistema
que, segundo ele, beneficiou especificamente o Palmeiras e que o Palmeiras vem sendo beneficiado há 2 anos. Porque uma coisa é, como a máfia do apito lá atrás, que era um sistema formado por um grupo pequeno de pessoas para se beneficiar financeiramente. A outra coisa é um sistema de manipulação de resultado para beneficiar apostadores. Um sistema que, inclusive, engabela e engana os sites de aposta. E a outra coisa, que aí tá totalmente descolado disso, é um sistema ou um grupo que manipula e se reúne para que um clube em específico seja beneficiado. E, de novo, numa engenharia que, do ponto de vista de probabilidade, era impossível de acontecer. Você mexer com tanta gente, com tantos jogos, com tantos jogadores, com arbitragem, para que no fim o Palmeiras terminasse campeão, é um negócio assim de uma arquitetura maquiavélica, né? Que eu realmente não consigo ver fundo, ou não consigo ver lógica nisso. E, de novo, que seja investigado, que seja aprofundado, que ele seja ouvido. Agora, se for viagem, se for um erro, ele precisa responder por uma acusação que é seríssima e que coloca em xeque tudo o que a gente acredita. E o futebol brasileiro como um todo. Os clubes envolvidos já emitiram nota, obviamente, tanto o Palmeiras, quanto o São Paulo, quanto o Fortaleza. E, de novo, acho que todos deveriam acionar o John Textor judicialmente. Essa situação toda ela vai, obviamente, escalar e sair da esfera desportiva e vai para a esfera criminal em algum momento. Vamos ver como é que o Ministério Público do Rio de Janeiro vai se portar, porque, de novo, o John Textor diz ter entregue o material ao STJD e o STJD não continuou a investigação, porque pode não ter visto elementos para ir a fundo. De novo, um relatório particular com uso de inteligência artificial não é prova, nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, nos resta aguardar. Mas que é grave, é.